Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, verso 31. Vou pedir que os irmãos se coloquem de pé para que possamos acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus. Atos, capítulo 9, apenas o verso 31. Diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Novamente, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Até aí, meus queridos, vamos orar mais uma vez ao Senhor, Deus Santo e Eterno. Ó Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e pedimos que o Teu Espírito Santo aplique a palavra que acabamos de ler à vida do Teu povo, daqueles que aqui nos ouvem. Pai, que o Senhor seja exaltado e engrandecido na Tua igreja, aqui no meio do Teu povo, onde Tua palavra será proclamada. Seja, Senhor, o centro, seja, Senhor, engrandecido, porque não há outro como o Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, aplica a Tua palavra que acabamos de ler, Espírito Santo, ao nosso entendimento, para a edificação, Senhor. Oramos, pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos irmãos, nós começamos a estudar nesta quinta-feira o livro de Atos, né? Estudamos o capítulo 1, do verso 1 ao 5. Hoje também nós ouviremos o sermão, a exposição da palavra do Senhor, aqui também no livro de Atos. E o livro de Atos, meus amados irmãos, ele é uma sequência do Evangelho de Lucas, né? A grande maioria dos teólogos, dos pastores que se debruçam, que se dedicam ao estudo da palavra do Senhor, consideram um único volume dividido em duas partes, Lucas e Atos. Então, Lucas, o médico amado, ele é o autor tanto do terceiro evangelho, que leva o seu nome, quanto também do livro de Atos. E ele era um médico e que se dedicou a ser um discípulo, dedicou sua vida não à medicina em si, mas a seguir Jesus. E sempre quando tinha oportunidade também usava a sua profissão de tal forma que pudesse o nome do Senhor ser exaltado. Então, meus amados irmãos, Lucas registra os atos do Espírito Santo no nascedouro da igreja no seu primeiro século, ou no primeiro século da era cristã. E ele descreve, meus amados irmãos, ou ele escreve esse livro entre os anos 60 e 64 depois de Cristo. Então, Atos, meus amados irmãos, é da autoria do discípulo Lucas, né, que foi companheiro do apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias e esteve de muito perto acompanhando
o ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele registra, como já dissemos, o nascedouro da igreja, né? Como tudo se deu, como tudo iniciou. E também a expansão do evangelho, né, para além dos muros da cidade de Jerusalém. Então, meus queridos, o crescimento se deu principalmente entre os gentios e principalmente no meio de perseguição. A igreja do Senhor no século I e nos séculos seguintes, ela vai crescer, ela vai se desenvolver num contexto de perseguição. Às vezes amenizava, mas depois voltava. E é interessante, meus amados irmãos, observarmos que esses discípulos do Senhor, a igreja no seu nascedouro, eles foram, de certo modo, ou até certo ponto, inigualáveis. Inigualáveis. Na forma como viviam, no testemunho que davam de Jesus, na vida cristã que levavam diante do Senhor. Então, meus amados irmãos, a fidelidade desses irmãos do primeiro século permanece como um padrão para todos os cristãos de todas as épocas. O exemplo deles para nós permanece, segue sendo o padrão de cristianismo. Até porque eles ouviram, aquela igreja do primeiro século, ela aprende diretamente com os apóstolos. E foram aqueles que estiveram mais próximos e mais íntimos de Jesus Cristo. Esse, meus amados irmãos, é o contexto do livro de Atos. O contexto aqui do capítulo 9, nós sabemos que o foco, o ponto principal é a conversão de Saulo. E depois de convertido, ele se dirige para Jerusalém e ele é recebido lá com certo temor. Porque esse Paulo, até então, era perseguidor da igreja. Ele consentiu e ele estava presente, por exemplo, no apedrejamento de Estevão, que era diácono da igreja em Jerusalém. Então surge a notícia de que o apóstolo Paulo, de que Saulo agora se converteu. Era um servo do Senhor. E ele vai para Jerusalém, que é onde estava a igreja, os apóstolos. E ele é recebido em Jerusalém com um certo temor. Será que é verdade? Será que essa conversão foi verdadeira? A questão, meus amados irmãos, é que um homem chamado Barnabé recebe a Saulo, agora Paulo, o discipula e antes disso o apresenta aos apóstolos, falando como aquele jovem, aquele homem havia se tornado um discípulo, havia abandonado o judaísmo, se tornado um cristão. E aí então Lucas, no verso 31, que foi o verso que nós lemos, ele volta o foco para a história da igreja do Senhor. E ele vai dizer, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então, há um tipo de processo, ou de escada, né? De avanço, na verdade. Judéia, Galiléia, Samaria. A igreja, na verdade, tinha paz. Mas, pastor, você falou que o contexto era de perseguição. Sim, era de perseguição. Porque a paz que o Senhor ministra às nossas vidas, irmãos, ela acontece mesmo diante das maiores aflições. Essa paz permanece dentro de nós. Mesmo quando tudo ao nosso redor está ruindo, está sendo destruído. E a paz a que Lucas se refere aqui é essa paz interior. Mas também, verdade é que houve uma diminuição da perseguição religiosa interna, que era a perseguição por parte dos próprios judeus em Jerusalém para com os discípulos e os apóstolos de Jesus Cristo. Houve uma
diminuição. E qual foi o motivo? Pelo menos dois. Primeiro, o imperador Calígula mandou colocar uma estátua dele mesmo dentro do templo em Jerusalém, onde os judeus se reuniam. Isso causou, meus amados irmãos, um grande alvoroço. Isso tirou a paz daqueles judeus de Jerusalém. E ele colocou aquela estátua para que fosse adorada. E isso agitou tremendamente os judeus. E assim, eles desviaram a atenção dos cristãos e se voltaram para esse problema. Então, um dos motivos dessa amenização, dessa diminuição da perseguição, aqui em Atos 9, é esse. O imperador romano Calígula mandou colocar uma estátua dele dentro do templo em Jerusalém para que ele fosse adorado. Outro motivo, meus amados irmãos, foi a conversão de Paulo, que de certa forma fez cessar também temporariamente a perseguição. Afinal, ele era um perseguidor dos irmãos. Então, por pelo menos esses dois motivos é que Lucas está dizendo que a igreja tinha paz. Nesse momento aqui, em que ele escreve Atos 9, referindo-se a uma diminuição na perseguição. Mas também tendo em mente que a paz que a igreja tem, ela vem do Senhor. E é uma paz, repito, que mesmo em meio, meus irmãos, às mais tremendas aflições, ela continua dentro de nós. E essa paz nos faz pôr a cabeça no nosso travesseiro à noite e dormirmos. É a paz que vem do Senhor, que o mundo não pode dar. E lembremos-nos, meus irmãos, que os condutores dessa perseguição eram principalmente os líderes religiosos judeus, que consideravam o cristianismo como uma nova seita. Aqueles mesmos que se esforçaram, inclusive unindo-se a Roma, para matarem, crucificarem ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a perseguição havia diminuído, sim. Havia diminuído bem, pelo menos naquele momento. Mas com o futuro retorno dela, a igreja continuaria crescendo. O período em que a igreja mais cresce é o período em que ela padeceu perseguição. É o período em que ela padeceu grandes perseguições. E ela avança para além dos muros da cidade de Jerusalém. Judeia, Galileia, Samaria. A igreja crescia mesmo em meio à perseguição. A proclamação do evangelho, meus irmãos, aos gentios, estava pronta para ser dada o seu início. Cumprindo assim a ordem de Jesus de ir a todos ou aos confins da terra. Essa ordem continua até hoje. E nós, como igreja, irmãos, devemos levar o nome de Jesus, onde quer que estivermos. Não devemos ter vergonha desse nome. Não devemos ter medo de dizer que somos cristãos. O significado da palavra cristão é pequenos cristos, ou seja, seguidores de Jesus. E, meus amados, o Espírito Santo, que é o tema central, podemos assim dizer, juntamente com a igreja, o nascedouro dela aqui em Atos, foi quem conduziu esse crescimento da igreja. E é ele quem hoje também conduz o crescimento da igreja. O Espírito Santo, ele é verdadeiro e eterno Deus, como o Pai e o Filho. O Espírito Santo, irmãos, foi dado a cada um daqueles que verdadeiramente se converteram, que pertencem a Deus. Nós fomos batizados no mesmo Espírito, estudamos isso na quinta-feira. Todo cristão verdadeiro, no ato da sua conversão, ele recebe o Espírito Santo e passa a habitar nele para sempre. Para sempre. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem permanece conosco para sempre. Nada, meus amados irmãos, pode retirar o fruto do Espírito em nós. E um dos frutos que ele produz é a paz.
A paz que a igreja tem, e repito, mesmo passando nas adversidades. Nada pode retirar a paz da igreja de Cristo. Pelo fato dessa paz ter sido dada à igreja pelo próprio Deus, pelo seu Espírito. Ele que é o dono da igreja. Essa paz, irmãos, não é necessariamente a ausência de problemas, mas é o contentamento interior operado pelo Espírito Santo, independente das circunstâncias que passamos, independente da situação pela qual estamos passando. Eu sei que é meio antagônico, mas como é que a gente vai ter paz em meio a tanta tribulação? E muitas das vezes o Senhor age dessa forma, irmãos, usando os opostos. A questão é que essa paz, ela não depende das circunstâncias, sejam boas, sejam más, que estejamos passando. Ela opera, ela está em nós, porque o Espírito Santo produz. Gálatas 5, 22 e 23 vai falar sobre o fruto do Espírito. E o fruto ali é a imagem, por exemplo, de uma laranja. Uma laranja, que tem vários gomos, não é? Laranja, tangerina. É uma fruta, mas com várias partes, vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, perseverança, domínio próprio, justiça. É isso que o Espírito Santo produz na igreja, irmãos. É isso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Houve uma diminuição na perseguição. E, independente disso, a paz ministrada pelo Espírito, fruto do Espírito, estava presente na igreja. E o texto continua. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Dois verbos importantes aqui. Edificar e caminhar. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Irmãos, uma igreja edificada no temor do Senhor Deus, ela permanecerá fundamentada, doutrinada no ensino fiel das Escrituras. Uma igreja edificada, ou seja, aquilo no qual ela está fundamentada, aquilo no qual ela está firmada, aquilo que mantém a igreja, tem que ser aquilo que a Escritura diz. Tem que ser a palavra de Deus. Assim, uma igreja que está edificada no temor do Senhor, ela vai permanecer, irmãos, firme. Ela vai ser fiel ao ensino das Escrituras. Atos 5, 42 diz, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Isto é a igreja. Isto é uma igreja edificada no Senhor, que caminhe no temor do Senhor. Ela proclama e ela ensina sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus mandou, sobre a vida, a obra e a ordem de Jesus. A vida, a obra e a ordem de Jesus. Esta igreja, irmãos, do primeiro século, nascida lá em Jerusalém, sob liderança de Pedro, João, Tiago e tantos outros, ela proclamava o evangelho puro e simples, sem modismos, sem buscar padrões lá no mundo, ou seja, o secularismo, sem misturar a palavra de Deus com métodos mundanos. Não. Ela pregava, ela proclamava, ela ensinava o puro e simples evangelho. Isso, meus irmãos, é uma igreja que caminha no temor do Senhor. O que edifica, irmãos, a igreja, conforme Atos, é o ensino e a prática do evangelho, a fidelidade à mensagem da palavra. Não é misturar a palavra de Deus com outras coisas.
Não é um evangelho sincrético. A Escritura é o alimento que sustenta a igreja. É o que Deus diz que permanece, que não passa, meus irmãos. O que nos mantém vivos, inclusive em meio às perseguições, em meio às tempestades, é quando nos alimentamos da fiel palavra de Deus. Estes irmãos do século I, da igreja lá em Jerusalém, eles estavam fundamentados, edificados sobre a doutrina de Jesus Cristo, o Evangelho. E, consequentemente, nada poderia separá-los do amor de Deus. Nada. Inclusive, estavam dispostos a, se preciso fosse, morrerem pelo Senhor. Como morreram os 12. Como morreram tantos outros discípulos. Foram mártires pela causa do Evangelho. Irmãos, esta igreja em Jerusalém, ela caminhava e avançava servindo a Cristo fundamentada na palavra de Deus. Mas também na oração. Se você voltar em Atos 2:42, vai dizer, e perseveravam aquela igreja. E nós hoje devemos fazer o mesmo. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam. O que significa o verbo perseverar? É fazer algo que muitas das vezes não queremos. É insistir em algo que nós sabemos que é a vontade de Deus. Perseverar, meus amados irmãos, é tirar forças de onde nós achamos que já se esvaziou, já acabou. E no que esta igreja perseverava, e eu e você devemos perseverar? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A Escritura. Os autores do Novo Testamento são os apóstolos e os discípulos. Como, por exemplo, Lucas, Marcos e os apóstolos. Então, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, irmãos, nas Escrituras. Ela perseverava, em segundo lugar, na comunhão. Por isso é importante congregar. Por isso é importante o momento em que estamos juntos para adorar a Deus. Isso não é, irmãos, uma insistência do pastor ou de alguns irmãos da igreja. O pastor é chato, quer que a gente esteja em todo culto. Queridos, a igreja deve perseverar na comunhão dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. É importante nos reunirmos para adorar a Deus. Por isso que domingo é o dia do Senhor. É o dia da ressurreição. É o dia que a igreja se une para adorar a Deus. Nós devemos perseverar na comunhão. E lembre-se que perseverar, meus amados irmãos, é muitas das vezes tirar forças de onde nós achamos que já acabou. É insistir. Porque sabemos que aquilo no qual devemos perseverar é vontade do Senhor para a nossa vida. No que mais aqueles irmãos dessa igreja, que é o padrão para nós hoje, perseveravam? No partir do pão. O que é o partir do pão? É se reunir para almoçar, para jantar? Não. É a ceia. É participarmos da ceia do Senhor. Isso caracteriza o povo de Deus. E eles perseveravam também nas orações. Irmãos, a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu nunca vai dizer, vai se ajoelhar ali e orar 5, 10, 20, 40 minutos, 1 hora. Não, não espere isso. Porque a nossa carne, ela vai buscar as redes sociais, ela vai buscar o futebol, ela vai buscar um filme, ela vai buscar qualquer outra coisa. Mexer no carro, né? A gente que gosta. Ela vai buscar sabe, meus irmãos, menos a oração. Mas Deus nos deu o entendimento. A Bíblia diz que a nossa mente foi renovada em Cristo na nossa conversão. E nós entendemos que mesmo o nosso ego, o nosso eu não querendo, a nossa alma necessita de buscar a presença do Senhor. Porque é nele onde nos refugiamos, é nele onde somos fortalecidos, é no Senhor em que nossa alma encontra descanso.
Irmãos, nós necessitamos, como igreja, perseverarmos na doutrina, no ensino bíblico saudável, na comunhão, ou seja, o congregar, no partir do pão, a ceia e nas orações. Tanto em nossas casas como no templo. Na quinta-feira, das 19 até as 19h30, é o momento de orarmos, de clamarmos ao Senhor por nossas petições, por nossos objetivos, nossos projetos pessoais, submetê-los à vontade do Senhor, fazermos isso na nossa casa também. E também na quinta, clamarmos a Deus uns pelos outros, intercedermos ao Senhor uns pelos outros. Irmãos, nós temos que perseverar nessas coisas, porque elas caracterizam a igreja. Foi Deus que instituiu essas 4 características para o seu povo: a escritura, a comunhão, a ceia, a oração. Toda verdadeira igreja, irmãos, tem essas características que nós acabamos de falar. Toda igreja verdadeira que pertence a Deus, ela vai perseverar nas escrituras, na comunhão, na participação do culto público, na ceia, na oração. A obediência à palavra de Deus, irmãos, é o que o Senhor requer do seu povo. Cristãos, congregantes, o cumprimento da ceia do Senhor, vida de oração. Isso caracterizou o nascedouro da igreja lá no primeiro século, e deve caracterizar a nós hoje. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Todos nós queremos ver uma igreja crescer. Todos nós queremos uma igreja grande. Quem não quer? Não é? Mas o crescimento, irmãos, ele demanda tempo. O crescimento demanda alguns aprendizados. O crescimento demanda algumas frustrações, muitas alegrias. E o crescimento da igreja verdadeira, ele é dado pelo Espírito Santo. É claro que isso não tira a nossa responsabilidade de trabalharmos, de labutarmos, de orarmos para que a igreja cresça, de testemunharmos de Jesus, de evangelizarmos as pessoas. Mas é o Espírito Santo quem converte, quem transforma. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O Espírito Santo conforta. O Espírito Santo dá crescimento. Irmãos, em Atos, um dos títulos dados ao Espírito Santo é a palavra grega parácletos, que significa, traduzindo em português, o ajudador. Ou seja, alguém enviado para estar ao lado de outrem. Então, o Espírito Santo foi enviado para nós e ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Não para fazer tudo o que nós bem quisermos, não. Mas para que ele faça de nós testemunha de Jesus. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. Na vida da igreja. Levá-la a testemunhar de quem é Jesus Cristo ao mundo, entenebrecido, pecaminoso, iludido. Quantas pessoas estão vivendo uma ilusão, meus irmãos? E somente o Senhor, pelo seu Espírito, pode abrir os olhos dessas pessoas. É o Espírito Santo quem dá o conforto à igreja. É o Espírito Santo quem dá o crescimento, inclusive o crescimento numérico. É o Espírito Santo que nos dá crescimento espiritual. Você não é mais aquela mesma pessoa de quando se converteu a Cristo. Houve um crescimento. E tem que haver esse crescimento. O anormal é quando não existe. Nós precisamos crescer espiritualmente.
Mas o crescimento numérico, irmãos, da igreja, ele é dado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá o crescimento, inclusive o crescimento numérico. É ele quem dá esse crescimento. E ele conta com a nossa dedicação, com o nosso comprometimento, com a nossa responsabilidade, com o nosso zelo na obra, no reino do Senhor. Se não houver isso em nós, irmãos, se levantarão outros discípulos que irão se dispor para isso. Se nós não quisermos fazer a obra de Deus, se eu não quiser, não se preocupe. Virão outros. Ninguém é insubstituível. Mas se Deus deu a nós a oportunidade de trabalharmos no reino, de fazermos algo na sua casa, na sua obra, meus irmãos, demos o nosso melhor. Você nunca se arrependerá disso. Você vai se arrepender se não der. Demos o nosso melhor na obra do Senhor. Trabalhemos para Deus, ainda que não vejamos o fruto, a colheita, em pouco tempo. Ou ainda que possamos partir para a glória e não ver o fruto. Mas ele vai chegar um dia. Quando andamos em fidelidade ao Senhor, aquilo que nós plantarmos será colhido. E se temos plantado fidelidade a Deus, certamente colheremos bênçãos. O Espírito Santo, irmãos, vai sempre nos levar a ser uma testemunha de Jesus. A viver de tal forma que Jesus seja glorificado na nossa vida. Então, quando colocarmos a mão no arado, quando nos dedicarmos, quando trabalharmos para Deus, o façamos com responsabilidade, com comprometimento, com zelo. Sabendo que não fazemos para a denominação, para o pastor, para fulano ou para cicrano, não. Nós estamos trabalhando para o dono da seara. E o dono dela é Jesus. É Ele quem há de nos recompensar. Não espere o reconhecimento humano. Mas saiba que a recompensa do céu ela é certa. Pedro, certa vez, disse para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo, abandonamos tudo para te servir. O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus diz: aqui nessa terra, 100 vezes mais. E na eternidade, no porvir, a vida eterna. Pedro compreendeu o que Jesus falou. E não só Pedro, os demais apóstolos também. Irmãos, quem dá o crescimento bíblico, genuíno, é o Espírito Santo. Mas aqui vale lembrar algo. Nem todo o crescimento que vemos hoje nas igrejas, chamadas de evangélica, significa que vem do Espírito Santo. Significa que vem de Deus. Não. Irmãos, há muito inchaço nesse meio. Um tipo de crescimento que é questionável biblicamente. Então tenhamos esse entendimento. Nem todo crescimento que vemos no meio evangélico vem de Deus. Deus não trabalha com mentira, Deus não trabalha com engano, Deus não trabalha, irmãos, com barganha, nada disso. Concluindo, meus queridos, primeiro, o Senhor da igreja espera que eu e você tenhamos a atitude de amar a Ele genuinamente acima de tudo, mesmo em meio às maiores dificuldades, mesmo em meio, meus irmãos, ao sofrimento. Segundo, somente perseverando na palavra, na oração, na comunhão, na ceia do Senhor, sob condução do Santo Espírito, a igreja então cumprirá a sua missão. E a missão da igreja é viver para a glória de Deus. Isso, consequentemente, trará ou fará com que muitos sejam restaurados ou convertidos. Terceiro, meus irmãos, com a maestria do Espírito Santo, conduzindo o povo do reino de Deus, que já se iniciou aqui nesse mundo, nós vivemos no reino do Senhor, e por pertencermos a esse reino, devemos
dedicarmos, nos comprometermos, sermos zelosos, responsáveis para com tudo aquilo que diz respeito à obra de Deus. E nós aprendemos isso com o próprio Cristo. Aprendemos isso com os 12. E por fim, meus queridos, nem todo crescimento vem da parte de Deus. Nem todo crescimento é operado pelo Espírito Santo. Contudo, o crescimento vindo do céu, vindo do Senhor, do seu Espírito, é fundamentado no ensino piedoso da palavra de Deus. Com vida piedosa por parte daquele que ensina, ou seja, exemplo. Uma vida de oração, de devoção àquele que é o dono da igreja. Foi assim, meus amados irmãos, que a igreja de Jerusalém teve um crescimento inigualável. Por exemplo, aqui mesmo em Atos, lá no início, no comecinho, vai dizer que numa única pregação do apóstolo Pedro, no Pentecostes, mais de 3.000 pessoas se convertem. E essa igreja de Jerusalém, isso que os irmãos viveram, a condução dela é o padrão para nós hoje, como igreja de Cristo. Amém, meus queridos? Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Após a oração, nós participaremos da segunda parte do culto, a ceia do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, que fala, Senhor, acerca da paz que a Tua igreja tem. Que fala do crescimento e do conforto que o Espírito Santo propicia a esta mesma igreja, que na verdade é do Senhor. Ó Deus, a nossa petição e a nossa oração a Ti é que o Senhor nos ajude a imitarmos esses nossos irmãos do primeiro século. A igreja lá de Jerusalém, que foi perseguida por judeus, pelos fariseus, escribas, anciãos do templo, pelo sinédrio. Mas esta igreja, Senhor, que foi exemplar na perseguição, que viveu para a Tua glória, que experimentou as maravilhas do Senhor. Nos ajude também, Senhor, a viver assim. Nós oramos e pedimos ao Senhor, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.